Olá, olá. Essa é mais uma aula que a gente está organizando no contexto das disciplinas de extensão rural dos cursos de agronomia e zootecnia da UFSC Campus Florianópolis. A nossa aula de hoje pretende ser breve. A ideia é a gente refletir um pouco sobre duas principais abordagens de comunicação. A gente vai trabalhar com duas abordagens como tipos ideais, né? Uma com um perfil que nós vamos denominar aqui de descendente ou unidirecional, né? No sentido que é uma comunicação que parte de uma fonte para um receptor, como se isso, né, se desse apenas nesse sentido, né? E um outro formato que é uma comunicação pluridimensional, né? E que no contexto da extensão rural, nós vamos refletir um pouquinho, ela se articula com essa noção de uma comunicação por convergência, né? Onde diferentes pessoas, grupos sociais, convergem, né, nos seus processos comunicativos em torno de ideias, né, em torno da construção de propósitos e de propostas e ações conjuntas, né? Bom, então só para a gente entender o primeiro tipo, né, a abordagem descendente, né, é importante entender isso. Ela parte de um pressuposto, né, como se nós tivéssemos um locus de geração de pesquisas, né, pesquisas básicas, soluções que vão sendo produzidas em locais específicos, que seriam os centros de pesquisa, as universidades, etc., né? Ou, dito de outra forma, o espaço de criação, né, das soluções. Você vai ter um espaço intermediário que vai desenvolver mecanismos e pensar esses processos de transferência, né? E, por fim, isso chegaria a um destinatário, né, que no nosso caso da extensão rural são, né, os agricultores, né, que seria o espaço onde essas novas tecnologias geradas lá na pesquisa seriam usadas, adotadas, né, e assim a extensão estaria promovendo, né, gerando um processo de adoção e de transformação, né? Por aquela lógica descendente, né, quando a gente pensa as práticas de comunicação, parte-se de um pressuposto de que há uma comunicação unidirecional, né, ou linear, né, linear e unidirecional, né, no sentido de que há uma fonte do conhecimento, da descoberta, da técnica, né? E há um destino, um receptor, tendo entre a fonte e o receptor aí uma variada miscelânea de canais, não é, que vão fazer essa transmissão desta informação, dessa descoberta, né, do que está acontecendo lá. À medida que vou apresentando aqui algumas reflexões, vou colocar aqui alguns autores, né, que já fizeram, os autores que fazem referência, que estruturaram, pensaram, né, esses esquemas, as fontes que a gente usou, né? Ora, para a gente fechar um pouco essa reflexão, eu gostaria de usar esse esquema adotado aqui pelo Sabohan, numa publicação de 2006, onde ele utiliza também autores lá da década de 80, mas que é importante, são dois esquemas, este e outro, que são importantes para a gente entender, né? Como a comunicação na prática e na realidade, nos contextos e nos trabalhos de extensão rural, ela não se dá, né, nesta forma tão restrita, linear e unidirecional. Obviamente vão ter alguns casos
que isto acontece, né? Eu tenho uma tecnologia, produzo um vídeo, né? Então eu tenho aqui uma tecnologia, produzo um vídeo que é um canal e vou ter um receptor lá na ponta. Há situações em que isso pode acontecer desta maneira, né? E muitas técnicas, muitos procedimentos de extensão rural adotam esse tipo de mecanismo, né? Entretanto, nas práticas concretas, no dia a dia, quando as extensionistas estão a campo promovendo reuniões, atividades com agricultores, capacitações, atividades de campo, manhãs, dias de campo, visitas à experiência, você vai ter toda uma diversidade de processos comunicativos que vão se entrecruzar, né? E para entender isso do ponto de vista da comunicação, é importante olhar e compreender esse esquema que é muito útil, né? No sentido de a gente compreender o seguinte, ó. Imagine uma situação mais específica onde nós temos duas pessoas, né? Participantes de alguma atividade, né? Ora, quando você está fazendo esta atividade comunicativa da qual as pessoas estão participando, nós temos aqui um participante A que o conjunto da compreensão dele daquela atividade pode ser representado, poderia por essa eclipse aqui, né? Seria a compreensão daquele participante. Enquanto um participante B, a compreensão dele poderia ser representada por esta outra eclipse aqui. Quando a gente vai analisar e pensemos, reflitamos um pouco a partir das realidades que a gente conhece, mas aqui isso exige aqui um pouco de teorização, né, no sentido de imaginarmos o que acontece, né, em realidades práticas, né? A compreensão do participante A e a compreensão do participante B, elas serão diferentes em vários aspectos. E parte dessa compreensão, ela será comum entre os dois participantes, né? E imaginem uma situação que nós tenhamos um terceiro, um quarto, um quinto participante, né? E talvez esse espaço de compreensão mútua entre eles, né? Talvez e provavelmente o espaço da compreensão mútua será ainda menor que essa representação aqui, não é? Então esse esquema ele nos faz refletir, não é, sobre a necessidade de a gente pensar que como as pessoas recebem as mensagens de forma diferente e alguns elementos de compreensão podem ser compreendidos por todos, mas vários elementos de compreensão vão ser compreendidos por um, por outro, e não há em muito do que é compreendido um espaço de compreensão mútua, né? Nós, como educadores, temos que ter a preocupação de, ao mesmo tempo, né, buscar construir esse horizonte de compreensão mútua entre os diferentes participantes, porque é neste horizonte de compreensão mútua, né, onde eles mutuamente compreendem esses mesmos sinais, essa mesma informação, que você abre um horizonte para ação coletiva, né? Onde as pessoas podem, compreendendo o mesmo problema de uma maneira semelhante, uma mesma situação de uma maneira semelhante, um problema, uma oportunidade, o que seja, né? Elas poderão decidir aí coletivamente de construir um caminho, né, conjunto para buscar alternativas àquela situação. Então, esse esquema é muito interessante e importante de compreender nesse sentido, né? E no sentido de complexificar um pouco mais, né, e aí eu já iniciei no slide anterior, mas reforço agora, né, uma situação na qual você vai ter, né, uma diversidade de participantes, cada participante emitindo
ideias. Então imagine-se uma reunião, né, onde estão lá 20 pessoas, a pessoa A expressa uma coisa, a pessoa B interpreta. O que a pessoa B interpreta não é necessariamente, certamente não será 100% do que a pessoa A expressou, não é? E muitas vezes muito da interpretação ela vai variar, não é? Conforme as diferentes pessoas que estão participando, né? Que vão receber a mensagem de formas diferentes. Então é fundamental entender nesse esquema, né, que a interpretação ela não é praticamente em nenhum momento a mesma, não representa necessariamente a mesma ideia que quem emitiu a ideia quis expressar. As pessoas elas promovem filtros, elas interpretam, né, conforme cargas de conhecimento que trazem, conforme percepção sobre palavras, conforme percepção sobre gestos corporais, sobre manifestações diversas que aparecem, né? Enfim, isso tudo para dizer que aquela visão linear, né, de que há um transmissor, há um receptor e a mensagem ela é sempre uma mensagem que ela é igual entre quem transmite e quem recebe e que pode haver essa relação direta, linear, né, entre emissão e recepção de mensagem, ela é limitada como compreensão, né? E, e entendendo que as pessoas, né, compreendem diversamente, de diversas formas, manifestações que são expressas também de formas as mais diferentes. Imaginem que uma mesma ideia pode ser apresentada de formas as mais variadas, né, gerando interpretações as mais variadas. Entretanto, aqui nesse mesmo esquema, né, há também um espaço, né, aqui destacado pelo Sabohan, que é importante a gente, para finalizar, também destacar, né, que há, né, em todos os grupos sociais que vivem realidades semelhantes, situações semelhantes, problemas, oportunidades semelhantes, né? Você pode, quando você organiza uma reunião, uma atividade que envolve, né, temas de interesse coletivo, você, mesmo que gere interpretações as mais variadas, mas você vai sim poder gerar um espaço, um conjunto de conhecimento e de compreensões que são comuns entre as pessoas, né? Que é esta compreensão mútua. E esta compreensão comum, mútua, ela é justamente aquilo que abre espaço para um horizonte de ação coletiva naquele grupo social, né? E aí entra o trabalho do e da extensionista, né? Eu quero estou lá numa reunião com uns agricultores, né, e quero sinalizar para eles a possibilidade de um grupo de trabalho sobre produção animal, para trabalhar com horticultura, com fruticultura, com leite, com suínos, com criação de algum tipo de agroindústria, né? Eu tenho que estar atento para a necessidade de gerar esse espaço de compreensão mútua entre as pessoas e ir identificando no processo de diálogo e de comunicação com elas quais são as compreensões mútuas que elas vão estabelecendo, para dali eu perceber quais são os espaços que vão se criando para a gente gerar um ambiente de organização da ação coletiva, né? Para assim se trabalhar, né, na formação de grupos, na organização das pessoas, associações, cooperativas, enfim, as diversas formas de ação coletiva, seja para resolver problemas que se identifique que são comuns numa comunidade, numa situação, ou para aproveitar oportunidades, né, que estão postas e que poderiam trazer um horizonte de melhoria da qualidade de vida, seja social, seja ambiental, seja de renda,
enfim, das famílias, né? Bom, pessoal, aqui essas eram algumas ideias gerais que eu queria dar para a gente refletir um pouco sobre os processos de comunicação que a gente vai implementar a campo para no nosso trabalho de extensão rural. Tudo de bom e até a próxima, então.